Messias foi rejeitado pelo Senado. Plantão Novos Clássicos Show boa. Pois é, a capa da Folha aqui, estamos 8 horas da noite no escritório para gravar isso para vocês. Messias é rejeitado pelo Senado para o STF e Lula sofre derrota histórica. Para vocês terem uma noção quão histórico é, o próprio subtítulo fala: primeiro indicado rejeitado em 132 anos. Muito louco. A última vez foi a indicação do jornalista médico Barata Ribeiro no governo Floriano Peixoto. O Floriano, pô, foi no século XIX, mano. Foi na República da Espada, que é a última vez que o cara foi derrotado assim. É muito louco, cara. E a gente sabe, né, como acabou o governo Floriano. O Floriano se fudeu, né? Ele se fudeu, né? Então, cara, isso acabou de acontecer, né? Então os comentários estão até breves, mas na minha opinião, cara, o grande vitorioso dessa questão foi o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, né? Não, aí ele se atribui, né? Enfim, tem vários movimentos, tem uma série de movimentos que exigiam a maioria no Senado que o PL foi incapaz de mobilizar a favor, né? Entendeu? Então, assim, não dá pra atribuir essa ação à liderança do Flávio. Exato. Liderança do Carlos Portinho, o que seja. Não dá pra atribuir de jeito nenhum pro Flávio Bolsonaro, inclusive ele mesmo falou, né? Deixa eu ver se tá dando pra ouvir. Não é uma vitória dele, não dá pra gente dizer isso? Olha, mais uma vez, eu não participei de articulação política, eu não pedi votos contra, eu apenas dei a minha opinião por que eu votaria contra, e quem me perguntou foi isso que eu falei. Não corri Ele tá falando, eu não fiz porra nenhuma. Essencialmente assim. atrás de votos. Agora, obviamente, para acontecer um placar desse, tem que haver uma mobilização, né, de algumas lideranças, mas não foi o meu caso. Ou seja, não é nem o caso dele, e aí o BH aqui tá estático no Twitter, mas é isso, né? Essa imagem eu acho que resume muito bem, cara, o que aconteceu. Tipo, o PT se ferrou grandiosamente, historicamente, o PL, bem ou mal, não fez nada, e o Davi Alcolumbre, mano. Chad! Cadê? O Davi Alcolumbre é uma pessoa horrível, né? Mas ele é poderoso. Ele é pô. muito poderoso, né? Ele tem um controle absurdo do Senado também. Um controle, inclusive, foi endossado pelas duas aulas, PT e PL, né? Ele tá jogando os dois partidos, literalmente. E ele tem o núcleo dele ali, que é o que, no fim das contas, quem acaba por decidir todas as movimentações. Então, por exemplo, a sabatina do Flávio Dino foi conturbada, não chegou nem perto dessa votação. Enfim, motivar, iniciar rito de processo de impeachment contra o ministro do STF também. Alcolumbre, banha-lumbre, conseguiu travar todo mundo. O PL não pôde fazer nada. Aí hoje o PL já tava... Pela manhã o Nicolas já tava assim. Cara, quem votar... Se votar no Messias, não ganha a eleição. Não vai ganhar a eleição. Pois é. Foi o primeiro tweet dele de manhã. Sim, literalmente. Cara, e aí o governo Lula já considera rompimento definitivo com Alcolumbre. Isso é um percalço em 2026, tá? Pois é. Até deu uma sacaneada aí na minha previsão pro vídeo de amanhã, tá? Eu falei, vai ter uma rotina legislativa tranquila, né, pro ano. Eu achei que eles tinham se acertado, mas não, cara. Sim. Porque, assim, acho que vale entender, caralho, o que motivou isso? Por que os caras estão brigando por causa de uma posição no STF? Pô, cara, hoje em dia você tem um ministro do STF, de novo, a gente já falou isso uma porrada de vezes, são quase 1.000 decisões no ano, quase 10 mil decisões no ano, um poder, um peso, né, de palavra, de articulação absurdo, possibilidade de perseguir e, tipo, atacar inimigos, assim, de forma frontal. Então, cara, todo mundo quer uma cadeirinha. E pior, parece que essa vaga tinha sido prometida ao Alcolumbre, sim, cara. Pelo PT. Prometida há 3 mil anos. O judeu Davi Alcolumbre. Judeu amapaense Davi Alcolumbre. Mas, sim, parece que havia um compromisso para que a indicação fosse do Pacheco. O Lula rapou tudo do Alcolumbre, né? Pegou o Pacheco, botou ele para disputar o governo de Minas. Acho que ele saiu da questão. De novo, essas coisas são de bastidores muito apurados, assim, de Brasília, né? Não dá para saber muito ao certo. E, pior ainda, né? Tentou forçar o Messias, que é um espelho da carreira do Dias Toffoli. Bad omens, e aí não rolou. Pois é, então, vamos lá. O placar foi de 42 contra 34 a favor de indicado pelo presidente, que é primeiro reprovado... 42 contra e 34 a favor, né? Primeiro reprovado desde 1894. Eu ainda tô olhando ao contrário. Foi há tanto tempo que você bate o olho nesse ano, você não vê de cara que é no século XIX, né? Então, a votação de ser secreto eu acho meio retardado, né? Mas na sabatina, o Messias fez um intenso trabalho para cortejar parlamentares de direita, ao reforçar o fato de ser evangélico, e sinalizou aos senadores que concordava com a autocontenção do judiciário e com a necessidade de reduzir as tensões entre o STF e o Congresso. Mas os apelos não foram suficientes. É isso, né? Isso é muito idiota, na minha opinião.
É tipo, Não dá, ó, cara. eu sou evangélico, hein? Tipo, cara, tô te botando numa cadeira que é soberana, no sentido de não tem nada acima de você, não tem nada que consegue conter os teus poderes, e numa cadeira que é vitalícia. Então você vai ficar até você tá velho o suficiente, porra, morrer, tá ligado? É. E aí é tipo, cara, o que você falar antes, você vai mente, porque não tem como te... Não tem como cobrar depois, né? não tem como te cobrar depois. Então mente, fala que você é contra o aborto, fala que você é evangélico, você vai votar segundo os evangélicos, sei lá o quê. Porra, não faz diferença nenhuma. E graças a Deus, o Senado reconheceu que isso é mentira. Mas vou te falar, cara, teve um lobby evangélico sim atuando. O abraço ali, né? Aquela foto do abraço, Sóstenes Cavalcante, pastor aqui pelo Rio. E mais, cara, o Messias contou com o lobby violento do ministro André Mendonça, cara. Isso, assim, foi veiculado amplamente também. Ele tinha a expectativa até de poder dissuadir, né? Aproximar, né? Tipo, ter uma gratidão com o Messias, porque os dois são evangélicos, um facilitou a entrada do outro e tal. Não funcionou. Era uma briga bem louca, né? Era direita e Alcolumbre versus PT e André Mendonça, né? Era um combate cruzado, assim. Só que o Alcolumbre é muito pesado. É muito... Enfim, tem muita gravidade, né? E aí fudeu-se. Pois é. Então, episódio inaugura uma grave crise entre executivo e legislativo. Não acho, né? Não sei. Eu não chamaria isso de grave crise. É, tipo, teve uma derrota legislativa seguindo o rito normal. Eu acho que não foi nada. Tipo, eu imagino que nas próximas décadas a gente vai ter verdadeiramente grandes crises entre os poderes. E eu não usaria isso pra essa derrota normal. Foi a primeira vez que o Senado rejeitou a indicação de presidente desde 84, quando 5 nomes escolhidos por Floriano Peixoto para o tribunal foram barrados. Você vê, foram 5. Caralho. Isso é uma crise um pouco mais grave, né? A derrubada de Messias foi patrocinada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele defendia a escolha de seu aliado, Rodrigo Pacheco, para o STF e dificultou a aprovação do advogado-geral da União. E aí, vale a pena falar das facções dentro do STF. A gente já comentou isso várias vezes, quem é assinante Conto Mais no Novos Clássicos Show vai saber. Mas é o seguinte, tem a ala petista do STF, propriamente dita, que é liderada, eu diria, pelo Dino. Hoje em dia, quem tem mais peso mesmo. Pois é, apesar de ter sido recém-entrado, ele é catimbado, então ele lidera, essencialmente. E aí quem faz parte da ala petista? O Zanin, o... Toffoli, Fachin. Toffoli, Fachin. O Toffoli mais ou menos até, né? O Toffoli brigou recentemente. O Fachin também é menos ideológico, né? Apesar de ser o mais esquerdista, provavelmente. Carmen Lúcia... A Carmen Lúcia cai mais pro lado do PT, mas pois é. não tanto. Tem a ala centrônica, que os dois é liderada pelo Gilmar. O Xandão faz parte. Seu pupilo. E aí tem meio que free agents... Tem o Bolsonaro, vai. Indicados do Bolsonaro. Era pra existir uma ala do Bolsonaro, com o André Mendonça, terrivelmente evangélico, e o Cássio Nunes Marques, o homem mais brilhante da corte. Só que ela não existe, né? Isso é uma daquelas coisas que deveria existir, mas não existe, igual a bancada da bala. E tem os free agents, que eu diria que é o Fux e o Toffoli, principalmente. Que são... o Toffoli lá e cá, né? Brigado. É tipo mais expulso do grupo do PT que qualquer coisa. Fux é independente mesmo, assim. Talvez seja dos Estados Unidos. Ele é guiado exclusivamente pela razão, entendeu? Não, eu acho que talvez ele seja da ala americana, né? Eu acho que ele tem boas relações, assim, pois é. com os E Estados Unidos. o Pacheco, ele entraria perfeitamente na ala do Gilmar e do Xandão. Ele seria mais um para esse grupo que... Cara, é um grupo problemático, né? A gente já falou muito sobre o Gilmar. Sabe, tem o rapper 2 Chainz, né? O Gilmar é o 2 Watches, entendeu? O Gilmar mente que usa 2 relógios de luxo. O próprio Alexandre de Moraes também usa relógio de luxo, né? Usa um Aldemar Piguet, essas porras assim. O Xandão que tava recebendo 129 milhões do Vorcaro, né? Empresário, a mulher dele é advogada. E o Gilmar que também é empresário de vários ramos diferentes. Então, não é lá flor que se cheire. O Alcolumbre também, obviamente, né? Duvido que seja um cara tão isento, senador do Amapá. O Pacheco, ele era senador por onde mesmo? Minas, né? É o estado mais responso, assim. Mas ele era protegido do Alcolumbre, né? Então, pois é. Então, nossa, caraca, se entrasse Rodrigo Pacheco seria uma maravilha. Não. Mas o ponto é que o Bessias entrar seria bem ruim. Cara, assim, a gente tá mais acostumado a reclamar do STF por conta do Xandão, e o Xandão não tá na facção do PT, ele é aliado circunstancial, né? Ele é meio que dá uma facção assim, de eminências pardas no seio de Brasília, assim. É gente que você não vê, não sabe muito nome e tal. É uma coisa muito discreta, mas muito poderosa. E é ligada ao Alcolumbre, né? Esse aí a gente vê e sabe que ele manda pra caralho. Qual dos venenos é pior? Eu hoje em dia tenho mais medo da ala petista do que da ala do Xandão. Com certeza. Apesar do Xandão ter tido o momento dele, né? Ele ter gerado mais antagonismo até no campo da direita.
Mas, pô, cara, a ideia do STF que é, tipo, 7 ministros petistas, pra mim desculpa, é horripilante, assim. Por quê? Cara, é desistir, né? Tipo assim, você tá realmente ao léu mesmo, sabe? Nada que vá pro STF você pode esperar nada positivo mesmo, né? Sim. Hoje em E dia... o STF é muito poderoso, né? É muito poderoso. Qualquer coisa que o STF quiser vai pra ele. Não, e ainda pode tomar iniciativa, pode avançar, pode hostilizar o parlamento e tal, pode assediar o parlamento. Por exemplo, o Dino, que hoje em dia ele é o capitão do grupo petista lá dentro. Porra, ele tá fazendo um trabalho muito importante de emendas parlamentares e realmente os deputados precisam ter accountability sobre como eles gastam o dinheiro deles. Só que, cara, ele é um inquisitor, assim. Por exemplo, o que o Xandão fez também com os indivíduos e tal. Enfim, a ideia é que um STF que fosse petista pra caralho seria, assim, um desequilíbrio muito grande na balança. Você poderia ter um governo de direita, um parlamento super majoritário de direita, e eu ainda acho que ia ser muito parelho, entendeu? Então, o argumento, na minha opinião, foi até um negócio que eu tava respondendo no seu tweet mais cedo, era que, cara, a verdade verdadeira é que o STF já está fora de controle, então... É isso, você fez esse argumento, né? O maior risco Brasil de todos é a politização das nomeações no STF. Isso é além Xandão. Estou falando de nomear torcedor para tomar 1.000, no caso são 10 mil, decisões monocráticas no ano. Nada funciona assim. E essa culpa definitivamente é do PT, que iniciou a má tradição com o ministro Toffoli em 2009. Toffoli, pessoal. Minha piada aí, respeita. De fato, isso é integralmente culpa do PT, 100%, assim. Tem nome e endereço, tá ligado? Tem ano. Nome, né? Luiz Inácio Lula da Silva, endereço, São Bernardo do Campo, tá ligado? Tipo, a culpa é dele. Tem ano. Mas, na minha opinião, o problema é que o cara já é um nó-górdia. O STF já é um problema, sacou? Botar mais corda no nó-górdia não faz diferença. Tipo, a gente discutiu sobre isso e o seu argumento foi, mas isso acelera e torna mais potencialmente perigoso, né? Porque vai ter menos oposição dentro da corte, talvez eles se sintam mais arrojados, talvez eles queiram adiantar certas coisas, sabe? Talvez eles não cedam a certas pressões populares e midiáticas igual os ministros cedem. Por exemplo, o próprio Toffoli cedeu a pressão midiática e popular no caso dele largar a mão do inquérito do processo, né? Do Banco Master, do Daniel Vorcaro. Beleza? Concordo. Porém, o problema permanece, entendeu? Não é como se o SF não fosse a porra do nó-górdia que tá atrapalhando tudo que tem que acontecer. Você fez uma metáfora que é muito boa, muito rica. Eu vou fazer uma metáfora que é muito pobre de burro, geralmente, tá? Que é a da panela com rato dentro, né? Não, rato não, sapo dentro. Quando você esquenta a panela, o rato, o sapo não percebe, aí você queima ele sem ele perceber. Isso seria dar uma boa aumentada no termostato, assim, pra assar o sapo dentro da panela, eu acho, assim. Eu acho que mesmo que fosse, sei lá, 5 anos disso até a gente conseguir resolver, seriam 5 anos muito difíceis, assim. 5 anos de, talvez, sem solução política mesmo. Mas já não tem solução política, cara. Meu ponto é justamente esse. O Gilmar tá falando, se vocês fizerem um impeachment do ministro do STF, o próprio STF vai julgar. Qual é a solução política pra isso? Não, eu acho que ainda tem. Eu acredito. Mas na moral, qual é a solução política? Não, é porque isso não tá mais vigente também. Mas no contexto... Não, quem disse que não tá vigente? Ué, o Gilmar derrubou isso mesmo já. Mas ele fica ameaçando. Não, mas ele pode botar de novo, eu sei, tá ligado? Mas enfim, você tem formas ainda de coibir o STF. Tais quais? Dá um exemplo. Não, até a tese do impasse, cara. Eu acho que hoje ela funcionaria ainda. Entendeu? Mas você acha que tiver... Desrespeitar, quando você começasse a desrespeitar decisões... Com certeza, mas isso não importa o número de juízes do PT no STF, entendeu? Depende, pessoal, porque são 100 mil decisões no ano, né, cara? Se ficasse assim, se fosse 30 mil pra índio, 30 mil pra quilombola e 30 mil pra beneficiário do Bolsa Família, você ia fuder o país uns 3 anos, assim, entendeu? Sim, com certeza. Esse é mais o meu medo, entendeu? De piorar mais rápido. Mas o ponto é, tipo, tudo isso eu concordo gênero, número e grau. Mas o ponto é, a solução política já não existe, entendeu? Ela já não existe. O impasse é isso, porra. É uma solução política. Não, mas não é político. Porque você se eu só cagar pro STF não é político, é além da política, entendeu? Não, porra. Então, por que eu diria que é além da política? A forma como a Constituição brasileira é configurada, o Executivo tem que ouvir as decisões do STF. Entende? Se o Executivo só desrespeitar as soluções do STF, isso não é exatamente político, entendeu? Não, mas não é. Você não sabe aonde isso vai dar também, né? Não é um desrespeito quanto mais, é o desrespeito a uma ordem específica, né? Sim. Eu espero. Mas assim, eu acho que tá dentro da política ainda. Pô, Andrew Jackson é além da política, porra.
o Renan Calheiros em 2023 é além da política, sei lá, em 2018, não lembro a data. É porque isso Então, isso na minha opinião não resolveria o problema do STF, É entendeu? sucessivo, né? Por exemplo, um momento tipo impeachment da Dilma. Porra, botou o STF pra debaixo da mesa, entendeu? Mas ali o STF se acovardou, ele não quis lutar. Hoje em dia o STF provavelmente Sei. lutaria se você fizesse isso, sabe? Não sei. Enfim. Mas é isso que eu tenho pra dizer sobre toda a tese. E aí, cara, o resultado é relação entre o Lula e o Senado tá horrível, aparentemente. Então, ele considera isso uma relação rompida. Foi o que a gente falou, essa cadeira já tinha sido prometida do Davi Alcolumbre 3.000 anos atrás. Eu acho que quem rompeu mesmo foi o Lula. O Lula tava querendo... O Lula aqui, Mano, o Alcolumbre deu o dedo pra ele, o Lula tava querendo o braço. É. E aí o Alcolumbre falou, não, irmão, então a gente não é mais amigo, pô. Cara, isso assim, eu acho que isso ainda é uma tese meio de franja, mas, cara, o PT, ele tem plena noção de que ele precisa ter controle sobre 2 dos 3 poderes. É isso, você só consegue avançar, né, politicamente no Brasil dessa forma. Então, teve uma tentativa do Legislativo em 2002, foi o Mensalão, famosamente. Aí teve um período ali de mutação, né, até 2009, você iniciar esse projeto aí de construção de uma maioria no STF. Isso foi coroado e talvez tenha se tornado muito mais interessante com essa, estado de anomia total, né? Então a ideia é que hoje, se você tivesse uma maioria no STF, puta que pariu, eu não consigo nem maioria sólida, militante no STF, cara. Abriria uma oportunidade pra uma corte igual a Warren Court nos Estados Unidos, né? Então, pra quem não conhece, história jurídica americana, mas isso é verdadeiramente muito importante pro mundo inteiro. Tipo, a Constituição americana, ela sempre foi mais liberal. E liberal no sentido do século XIX, assim, mais libertária. E aí, nos anos 60, um juiz chamado Warren, ele era o presidente da Suprema Corte Americana, e boa parte dos juízes tinham sido apontados ou pelo Roosevelt, pelo Franklin Roosevelt, ou pelo Truman, ou pelo Eisenhower também, que era essencialmente um democrata. E eles eram muito alinhados com a visão progressista dos Estados Unidos. E aí eles só estavam revertendo o precedente que limitava a atuação do governo em muitas coisas, entendeu? Então, criação de vários tipos de programas sociais... argumentaria-se violação de direitos que eram tidos como canônicos para os Estados Unidos, como o direito da livre associação e esse tipo de coisa. A Warren Court só foi destruindo tudo. E aí a sociedade americana mudou fundamentalmente dos anos 50 para os anos 60. Óbvio que teve muitas mudanças culturais, mas as mudanças legais foram muito importantes para solidificar, embasar, ser meio que o alicerce duradouro dos anos 60 para hoje em dia, sabe? Cara, e isso eu tinha como, pra mim é o top risco, né? A pessoa, enfim, a gente não concorda nessa, mas eu acho, cara... Então, a minha é que eu concordo. O ponto é que eu não acho que... eu acho que isso já tá feito. Eu acho que, bro, os bárbaros já derrubaram o portão, entendeu? Ok. Mas, eu, cara, fui pensando, primeiro, pessoalmente, pro Messias, isso é uma humilhação. Isso é uma caqueada. Num patamar, assim, de novo, centenário, né? Cara, caqueada centenária, assim, poucas pessoas no Brasil tiveram essa honra, né? It's not looking good, bro. Assim, terrível, cara, terrível. E eu tô muito curioso pra onde isso vai se encaminhar agora. Acho que o PT não tem segundo nome. Eu acho que lança... Quer dizer, tecnicamente tem o Pacheco, né? O Pacheco é realmente a figura comum, mas... Aí vai enfraquecer a chapa de Minas, o PT precisa estar competitivo, entendeu? E aí o Alcolumbre vai sair muito forte, né? Porque é isso aqui. O Pacheco é do Alcolumbre, né, cara? Consideram relação rompida de forma definitiva. Se o PT falasse, então eu vou lançar o Pacheco, o Alcolumbre ia ficar tipo... eu mando nessa porra. Cara, se o Alcolumbre decidiu também desembarcar... O Alcolumbre tem excelentes relações com o Mota, né? Eles são assim, né? Quase uma dobrada. Pô, se ele fala, não, cara, a gente vai brecar aqui... O governo não anda. Se você fosse o Lula, o que você faria? Cara, talvez eu tivesse que ceder, cara. Eu acho que a melhor coisa é só... Cara... Porque tá perigoso. Toma cara. derrota, bota o Pacheco. Porque o Pacheco, apesar de não ser o teu cara, ele não é teu inimigo. E ele meio que é teu aliado, tá ligado? Dos 3 ministros centrônicos no STF, o Pacheco provavelmente seria o mais pró-PT. Entre o Xandão e o Gilmar. Sabe? Provavelmente sim. Cara, exato, eu penso que... E é isso, se você brigar com o Alcolumbre de forma definitiva, como essa matéria dá a entender, cara, sua agenda legislativa fica travada no ano eleitoral. E o Lula não vai ganhar essa eleição por sozinho, né? A eleição não vai ser ganha sozinho. Pois é. Ele precisa de um esforço ativo, ele precisa daqueles programinhas, etc. A menos que ele tenha uma rota, né, muito clara, assim, né? Vai ser tudo decreto, tudo por... Enfim. Medida provisória? Medida provisória ou administrativo mesmo, né? Vai ser intra-órgão, né? Igual foi lá travar o Polymarket. Aí talvez dê pra pensar, mas
Cara, você precisa de espaço e governabilidade. E mais, você precisa dos caciques, cara. Se o Alcolumbre, que é, enfim, do poder regional, né, da base dele, que é muito sedimentada nisso. Pô, se ele falar pra todo mundo desembarcar também, eu não sei quão grande é essa cisão, né? Mas isso pode ser uma notícia horrível pro Lula. Horrível, horrível, horrível. E aí, inclusive, cara, abre margem pra o Senado entrar na ofensiva, né? Esse ano agora. Eu não sei até que ponto, por exemplo, a postura do Flávio, pra mim foi um pouco emblemática, né? Porque ele não quis se misturar com a coisa. Falou, naturalmente eu orientei voto contra, porque eu sou oposição, mas eu não articulei nada. Eu não acho que ele tá falando isso pro eleitor dele. Se eu quiser Tá sendo falar- honesto. Eu acho que mais do que sendo honesto, cara, acho que ele tá tirando a bunda dele da janela pro STF. Tipo, ó, eu não aprontei nada, hein? Ó, não fui eu, hein? A sua briga é com o Alcolumbre, cara. Pro STF, É, cara, acho que sim, pra ele não ter antagonizado, sei lá, os planos, ou não tá armando alguma coisa. Porque se ele fez essa maioria agora, cara. porque, sei lá, na hipótese que o Pacheco seria aliado do Xandão, ele poderia estar sinalizando pro Xandão, ó, meio que tô trabalhando pro teu aliado. Foi sei teu lá, cara, entendeu? né? Ou dando a moral pra ele, eu não sei, cara. Eu acho que isso mostra... Acho que ele quis mostrar não, eu não sou estilo em nada, assim, sabe? Ele quis totalmente meio que, igual o cachorro, meio que virar a barriga pra cima, assim. Exato, tipo, ó, eles não tem nada a ver com isso, sabe? Isso aí é briga de vocês, não tem nada a ver com isso. O que eu achei desse vídeo é só que, cara, o Flávio teve uma puta oportunidade só, meu irmão, puxar a bandeira e liderar o... Acabou, agora, porra, Senado é contra o STF, a gente vai entrar nessa briga até o cara, fim. como é que se fala? Quando tem, tipo, um grupo de pessoas já tá andando no lugar, aí você puxa uma bandeira e lidera, assim, sabe? Tipo, cara, o nego já tava indo pra esse lugar, entendeu? Mas é só porque tu puxou a bandeira, agora tu é o líder. Ele tinha a oportunidade de fazer isso. Eu acho que seria bom pra ele, seria bom pro Alcolumbre, tá? Porque o Alcolumbre quer operar nas sombras, aparentemente ele tá negando, cara, que ele orientou o voto contra, então tem essa matéria aqui. Cadê? Senadores dizem ter recebido pedido de Alcolumbre para votar contra Messias, mas ele tá negando isso. Então, porra, o Flávio podia ter falado, articulei, orientei todo mundo do PL pra votar contra sim, o que talvez seja verdade, sabe? Acho que foi Ele assim. podia falar, eu expliquei porque que eu sou contra, isso é um absurdo, orientei todos pra votarem comigo, bababá, uma grande vitória pra direita, uma derrota do governo do PT, bandido, sei lá o quê. Na minha opinião, foi uma oportunidade perdida pro Flávio, Caralho, sabe? Ok, cara. Eu acho que sim também. Eu acho que era uma forma muito fácil dele parecer muito mais forte, né, que ele é até. Ele só ficar, porra, bragging, entendeu? Ficar, sabe, puxar a sardinha pro lado dele, mas, cara, um momento histórico, assim, acho que isso pode ser um ponto de... Isso pode ser muito problemático pra reeleição do Lula, muito, assim. Aqui, essa é uma briga horrível. Essa matéria traz outras derrotas do Lula no Congresso, né? Então, meio ambiente... Vamos comparar o tamanho, qual delas é maior, né? As derrotas que são elencadas nessa matéria ou então a derrota do Bessias no Senado. Então, em junho de 2023, o Congresso aprovou a MP dos ministérios. A medida reestruturou pastas do governo federal e retirou competências dos Ministérios do Meio Ambiente, como as agências do CAR e da ANA, e dos povos indígenas como demarcação de terras. Na época, então, o ministro do Meio Ambiente, Marina Silva, classificou a mudança como um retrocesso e contrário a legislação ambiental robusta. Tipo, que derrota ridícula, né? Uma grande merda, assim, né? Aí vai ter mais uma derrota. Vamos lá, marco temporal. Então, qual derrota é maior? Meio ambiente ou Bessias? Pô, Bessias, ó. Marco temporal. Ainda em 2023, em dezembro, o Congresso derrubou o veto de Lula a trechos do projeto de lei que institui a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, aprovado em setembro daquele ano. Um dos pontos barrados pelo petista... Calma, tem que ver tudo. Pô, tem que ver tudo. Se você não ver tudo, você não vai conseguir julgar. Um dos pontos barrados pelo petista incluiu uma proposta que abria brecha para que terras demarcadas fossem retomadas pela União. Vou falar, cara, essas duas derrotas, elas têm nome, sobrenome e endereço também, né? Frente Parlamentar do Agro, Lago Sul, sei lá, Galo, não sei o que, assim. Só deu foram duas cargas, tipo assim, impossível ganhar do agronegócio, cara, no legislativo, assim. A outra é o agrotóxico? Eu fico vendo, pra onde é que eu mando essa vitória, tá ligado? Os caras são muito foda, né? Saidinhas. No ano seguinte, 2024, as derrotas continuaram. Em maio, o Congresso derrubou o veto presidencial que tentava preservar as chamadas saidinhas de presos do regime semiaberto em maio de 2024. O veto do petista foi derrubado na Câmara por 314 votos a 126 e no Senado por 55 a 11. Cara, saidinha é um projeto muito Isso é retardado. insano, né? A ideia é que tu é um bandido, tá preso e tu pode sair. Pô, tá maluco. Imagina associar teu nome a essa porra, cara. Jesus Foi a Deus. bancada da bala que fez isso? Não, bancada da bala não existe ainda.
Ainda. Pois é. Agrotóxicos. No mesmo mês, o Congresso derrubou os vetos do presidente sobre o projeto de lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos no país. Conhecido como PL do Veneno, o texto havia sido aprovado no final de 2023. Apoiado pela bancada ruralista, o movimento concedeu mais autonomia ao Ministério da Agricultura para fiscalizar o controle dos agrotóxicos. A medida também diminui atribuições antirrelacionadas à Anvisa e ao IBAMA. Pois é. Cara, pra você ver, o seu diagnóstico tá perfeito. As derrotas foram 3 do agro e uma do Alcolumbre, que são tipo grupos organizados, sabe? Por que o Bolsonaro não conseguiu fazer nada? Porque ele não era organizado. Por que a gente não gosta do PL? Porque não é organizado. Não. Cara, se você não é organizado, você pode ser grande, mano. Ter a popularidade que você quiser. Você não vai vencer na política. Ponto final. Você vai tomar ferro, cara. Não tem jeito. O grupo do agro é muito sinistro, cara. A gente conheceu lá, porra. Quando falou a lista de derrotas do Lula, eu já tava. Eu conheço um cara aí, conheço um grupo de pessoas que consegue derrotar o Lula demais, assim, sempre, né? Basicamente, mas enfim. Pois é. Então, por isso que eu falo, cara, que eu já falei várias vezes, que se o PL tivesse 81 senadores, eles não seriam capazes de fazer porra nenhuma, porque eles não são organizados. Eles são, tipo, não todos, tá ligado? Mas como grupo, burros, sem liderança, sem estratégia, cara, não tem como vencer. Aí quando você tem liderança e estratégia, você ganha. Pautas de costumes. Também em maio de 24, a oposição conseguiu apoiar para manter na Lei de Diretrizes Orçamentárias pontos que fazem parte da agenda de costumes do bolsonarismo. Em dezembro de 23, os congressistas aprovaram dispositivos que, entre outras coisas, impediam o executivo de incentivar e financiar atos como invasão de terras. O executivo podia financiar atos como invasão de terra? Uau. Cirurgias em crianças para mudança de sexo e realização de abortos não previstos em lei. Lula havia vetado esses trechos, mas o Congresso os recolocou por ampla maioria. Caralho. Meu Deus. Por que o Lula tava querendo isso, né? Derrotas muito pontuais, assim, coisas muito extremas, né? Tipo assim, não é o Lula, pessoalmente, que fez isso, né? Pois é. O Lula não acredita nessas coisas assim. Não, em invasão de terra ele acredita. Aborto não previsto em lei, cirurgia de mudar sexo de criança é bizarro, né? É bizarro. Só nas pautas mais extremas o Lula consegue perder meio que pra direita, né? Que é saidinha e, porra, mudar... Se o governo pagar coisas ilegais, tá ligado? CPMI do INSS. No dia 12 de maio de 2025, deputados federais e senadores de oposição protocolaram um pedido de CPMI para investigar os descontos ilegais em aposentadorias e pensões no INSS, né? Que o filho do Lula alega estar envolvido. Na época, o governo federal tentou evitar a ação sob o argumento de já haver investigações sobre o tema na Polícia Federal e na CGU, além de uma ação cautelar na AGU para o bloqueio de bens das associações. Em março de 2026, liderança do PT e a cúpula do Congresso pressionaram o STF para derrubar a decisão do ministro André Mendonça de prorrogar a CPMI do INSS. Também, derrota do Alcolumbre do Bessias é maior do que isso, né? Porra, bem maior. E por último, o IOF, já no meio do ano passado, em junho, a Câmara e Senado derrubaram decretos publicados pelo governo federal que alteravam alíquotas do IOF. O movimento marcou a primeira vez desde o governo Collor que o Congresso agiu para derrubar um decreto presidencial. Saiu, o STF foi, depois arbitrou e deu, enfim, parecer favorável ao governo Lula, né? Pois é. Então não foi nem uma derrota. Ou seja, isso é a maior derrota do Lula. Porra, essa é a derrota histórica, cara. Pô, canqueada centenária, maluco. Eu nunca tinha visto isso, assim. Eu achei que era de verdade, eu achava que isso era impossível, cara. Ó, a Folha acabou de publicar ao vivo aqui, Fábio Zanini, análise dele. Desastrosa para Lula, derrota gera dúvida sobre a capacidade de reação do governo. Messias enfrentou o sentimento anti-STF, calendário eleitoral e hostilidade ao Alcolumbre. Ao presidente, resta agora tentar alguma medida de impacto antes da eleição, como o fim da escala 6x1. Então, tá duvidando a capacidade de reação do governo Lula e abre perspectivas sombrias para a campanha eleitoral. Então, Messias foi vítima do fato de ter sido escolhido na hora errada. Exato. O problema não foi o Messias, tá ligado? É. Se o Lula tivesse colocado o Messias no lugar do Zanin, teria passado. O problema é a conjuntura. Timing, né? Pois é. Por diversas vezes na longa sessão, buscou estabelecer relação de empatia com os opositores. Beleza. Vamos lá. Indicado, no entanto, remou contra a maré. A mais intensa onda era do sentimento anti-STF. Eu não discordo. Eu acho que não tem nada a ver. Não é possível, nesse momento, punir Alexandre de Moraes, como querem os bolsonaristas, ou Dias Toffoli, como desejam
inclusive os setores do centro. Messias deu para o gás. Nossa, mas eu Também discordo é leitura fundamentalmente, horrível. acho que não tem nada a ver. Tem um fator em comum, né? Por que o Alexandre de Moraes não é punido, mas o Messias foi travado? Quem tem interesse nessas duas coisas? O Alcolumbre, pô. Cara, que loucura isso, né? O cara, tipo assim, é até meio retardado da perspectiva da esquerda mesmo, você tá entregando essa vitória no colo do Flávio, né? Assim. É isso, tipo, eu concordo que isso é um prognóstico horrível pra campanha do Lula, mas. Pois é, pois é. Não é tipo, caralho, direita campeã e tal. Foi meio tipo, porra, o Columbre é. Caralho, o Columbre é bizarro mesmo, que loucura. Pois é, pois é. Então, virou um troféu importante para os antilulistas. Acho que pode ser um troféu. Acho que o Nicolas vai postar um vídeo triunfalista e tal. Se até... Cadê? Vamos lá, dá um ânimo, dá uma injeção de ânimo na oposição e aumenta exponencialmente a crise no governo, que perde credibilidade de qualquer condição de ditar a agenda política, beleza. Se até Dilma Rousseff, uma presidente com aversão ao jogo político, conseguiu aprovar a indicação de Edson Fachin para o STF em 2015, às portas do impeachment, o que quer dizer um fracasso de Lula. Isso é verdade. A Dilma ter conseguido botar alguém em 2015... Loucura, né? Por fim... Mas sim, o Fachin é um nome bastante moderado em relação aos seus pares, né? Na facção aí do PT. Pois é. Mas de qualquer forma. Por fim, e ainda mais distante da alçada direta de Messias, houve o fator Davi Alcolumbre. O indicado teve o azar de pegar pela frente um presidente do Senado com uma agenda de obstrução ao seu nome, para dizer o mínimo. O fracasso tem alguns sócios, além do executivo e do novo ministro. Fachin perdeu um aliado na luta interna para criar um manual de conduta para os membros da corte. Projeto Natimorto também, mesmo se fizessem um manual, tem um problema de... Autocontenção, que não existe, porra. Quem vai fiscalizar, né, os fiscais? E aí, pô, opinião de quem é essa porra? Cara, de um editor sênior na Folha, né? Fábio Zanini, pô, cara, leitura muito ruim, que isso. Quer dizer, ruim não, discordo muito. Pois é. André Mendonça, que atuou fortemente para diminuir resistências entre conservadores, seguirá como o solitário representante terrivelmente evangélico no STF. De novo, isso não significa porra nenhuma. Ser evangélico no STF muda o quê? Sabe? Talvez ele vai votar diferente em aborto. É, Tem alguma outra questão relevante? sei lá, pena de morte. Mas aí todo mundo é, né? Aí não é ponto de divergência com a esquerda. Pois é. Jamais saberemos que tipo de aliança ele poderia formar com seu irmão de fé originário da esquerda. Acho que bullshit, assim. Quanto a Lula, sobram agora dúvidas sobre como conseguirá aprovar alguma agenda positiva antes do início da campanha, como o fim da escala 6x1 e o programa de redução do endividamento. Pior ainda, sua biografia agora inclui ter se juntado a Floriano Peixoto como presidente que teve um indicado para o STF rejeitado pelo Senado. Fica ruim, né, a biografia do Lula. Porque o Floriano é amplamente tido como presidente horrível, né? É, tirânico, né? Não sei. Tem a galera nacionalista que ama ele, né? Mas eu acho, sei lá, eu acho uma presença meio merda, assim. Cara, em geral a leitura eu achei que quem quer que escreveu essa matéria aqui, não sei se realmente foi o Fábio Zanini ou não. Eu acho que ele se apegou a umas coisas mais imagéticas, assim, do que coisas verdadeiramente do poder. Sabe, por detrás dos Foi panos. pouco maquiavélica, né? Foi pouco maquiavélica, mano. Foi pouco maquiavélica. Enfim, pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. Entrem no nosso site www.novosclasses.com.br para assistir conteúdo extra. Então a gente tem react ao sabatina do Aldo e do Renan, explicações dos bastidores da sua campanha de pré-candidato. só pré-candidatura. Exato, sua pré-candidatura, pré-campanha. Análise aprofundada de uma pesquisa da Atlas. E, enfim, todo tipo de comentário cultural do mais filé. Tem o nosso programa de perguntas e respostas também. Sai um novo. Tudo isso com esses dois planos aqui. E é isso, pessoal. Fora isso, também pré-candidatura, né? Falei. Conto com... Se você tiver interesse em ajudar, deixe seu bola, coloque seu nome aí nesse site. Enfim. Exato. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.